Dinheiro de campanha para proveito próprio. Pais do menino são presos em Joinville. O transporte coletivo na capital. Quarta-feira é marcada por paralisação de motoristas e cobradores logo nas primeiras horas da manhã. A tragédia no Rio Grande do Sul. Epagre vai aparelhar escritórios da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado vizinho. Futebol. Brusque encara o Atlético Goianiense no jogo de volta, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma das maiores festas de Santa Catarina. Veja como estão os preparativos para a Festa Nacional do Pinhão, que movimenta Lages, na Serra Catarinense. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição com o caso Ame Jonatas. Você lembra? A campanha que emocionou o Brasil, mas que também gerou revolta e indignação. O pequeno Jonathan, que tinha atrofia muscular espinhal. Em 2017, os pais do garoto fizeram uma campanha de arrecadação de fundos que comoveu o Brasil inteiro. Só que depois de receber o dinheiro, quase 4 milhões de reais, os pais começaram a gastar em outras coisas que não o tratamento do menino. Eles foram condenados pela justiça e hoje foram parar na cadeia. Veja agora na reportagem de William Tenório. Renato e Aline Openkoski foram presos no início da tarde desta quarta-feira pela Polícia Civil em uma casa no bairro Morro do Meio. Contra o casal havia um mandado de prisão expedido pela Justiça em abril deste ano, após o caso transitar em julgado pela Justiça. A prisão é um novo capítulo de uma história que começou em 2017 com uma campanha que comoveu o Brasil, a Ame Jonatas. Renato e Aline eram pais do pequeno Jonatas, diagnosticado com atrofia muscular espinhal e que precisavam de um medicamento importado dos Estados Unidos, que custava, na época, 3 milhões de reais. A campanha Ame Jonatas arrecadou mais de 4 milhões de reais, recursos que deveriam ser integralmente aplicados no tratamento do pequeno. Só que uma investigação apontou que o casal se apropriou de mais de 200 mil reais para comprar celulares, joias, instrumentos musicais, sapatos, um carro no valor de 140 mil reais e para fazer uma viagem a Fernando de Noronha. Em 2018, a Justiça bloqueou 3 milhões de reais arrecadados pela campanha. 4 anos depois, Renato foi condenado a 38 anos de prisão em regime fechado. Aline recebeu uma pena de 22 anos de reclusão. Os dois ainda vão ter que pagar 178 mil reais em custas processuais e indenizações. Dinheiro que vai ser revertido a entidades que ajudam crianças com AME. O menino Jonatas morreu aos 5 anos de idade, em janeiro de 2022, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maio é o mês de conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Um assunto que precisa da atenção de toda a sociedade. Dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que, no último ano, quase 23 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos e 60% das vítimas tinham entre 0 e 9 anos. Só que destas denúncias registradas, os números podem ser bem maiores, uma vez que muitos destes crimes não chegam a ser notificados. A gente está falando de um ato, de um fato que ocorre percentualmente maior, né, dentro das próprias famílias. O Maio Laranja auxilia o amplo acesso à informação com uma campanha de conscientização à sociedade sobre os abusos sofridos por estes menores. Porque a própria Constituição diz que os direitos das crianças e dos adolescentes é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, o Maio Laranja ele vem para que a sociedade civil tome conhecimento de que existem essas situações, de que existem essas violências. Crianças e adolescentes que têm os direitos violados, que são negligenciadas, que sofrem violência ou abusos, muitas vezes são retiradas da família pela justiça e precisam de um lugar para ficar até que uma solução seja encontrada. E por isso, muitas vezes, elas são encaminhadas, então, a casas de acolhimento como esta, nos Ingleses, em Florianópolis. Só que nestes locais, elas têm muito mais do que um teto. Elas recebem suporte psicológico e emocional. A casa de acolhimento ela não é um depósito de criança, ou seja, a criança é retirada da família e passa a morar na casa lar
como um depósito. Que essa criança, quando chega numa instituição, ela tem todo um plano de ação para ressignificar a sua história. Então, não é só dar um teto, comida, escola. É muito mais que isso. Porque a gente pega uma história com um quebra-cabeça todo desmontado para pegar cada pecinha desse quebra-cabeça e montar para definir o futuro dessa criança. A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira 300 quilos de maconha em Palhoça, na Grande Florianópolis. Os policiais receberam uma denúncia de que havia grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Barra do Aririú. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença dos tabletes com o entorpecente. O carregamento foi entregue na Polícia Civil de Palhoça. E por falar em apreensão, a Polícia Rodoviária Federal só concluiu na madrugada desta quarta-feira a pesagem total da maconha que foi apreendida nesta terça em um caminhão que transportava donativos para as vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. O total chegou a 4 toneladas do entorpecente, segundo a PRF. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão com placas de Toledo, no Paraná, que transportava água e alimentos na parte de cima. Os donativos foram repassados para os Correios e levados hoje para o Rio Grande do Sul. O motorista de 28 anos de idade foi preso em flagrante. Ele disse que foi contratado e pago para levar a carga até Porto Alegre para entregar para um desconhecido. Informou também que desconfiou do fato de ter recebido pagamento extra para fazer o serviço, mas que não imaginava que era maconha. Olha, a quarta-feira foi marcada por uma paralisação no transporte coletivo da capital do estado, que ocorreu logo no começo da manhã e gerou uma série de transtornos. Vamos então ao terminal central da cidade, o Ticem. Lá está o repórter Ronaldo Penido, que tem as informações ao vivo para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Conta como é que foi esse dia complicado, ou melhor, essa manhã complicada para quem precisa do transporte aqui na capital. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A paralisação teve início na madrugada desta quarta-feira. A paralisação dos trabalhadores do transporte público da Grande Florianópolis. O Sintraturb, o sindicato que representa os trabalhadores, não permitiu que os ônibus saíssem da garagem que fica aqui ao lado do terminal central de Florianópolis. A paralisação teve início às 4 e terminou por volta das 7 horas da manhã. Mas a operação só foi normalizada por volta das 8h30 da manhã. O que se viu foi um dia de transtorno para os usuários do transporte público, que muitos ficaram perdidos, sem ter orientações, sem saber informações e formaram uma grande fila nos pontos de ônibus aqui da Grande Florianópolis. Os terminais amanheceram lotados. Moradores da capital e dos municípios vizinhos ficaram horas esperando o transporte coletivo. Segundo o sindicato da categoria, a decisão foi tomada por não haver uma resposta satisfatória acerca das reivindicações da categoria, decorrido o prazo legal de 72 horas. Eles reivindicam reajuste salarial referente às perdas da pandemia e aumento real no salário, além de melhores condições de trabalho. A nossa produção entrou em contato com o Sintraturb e fomos informados que as negociações continuam, mas não estão previstas novas paralisações da categoria. Agora, na noite desta quarta-feira, a movimentação é normal aqui no Terminal Central, muitos ônibus chegando e deixando o terminal e a grande também a movimentação de pessoas retornando para casa após mais um dia de trabalho. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. A seguir tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, nossos repórteres mostram as ações em Joinville alusivas à Semana do Microempreendedor Individual. Detalhes na sequência, já voltamos. De volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso para o comentário de hoje. Prisco, boa noite, tudo bem? Como vai, Rodrigo? Prisco, o TSE absolveu por unanimidade o senador Sérgio Moro. É isso? Qual a análise? É isso mesmo. Vejam só a ironia. Horas antes do TSE absolver e preservar o mandato de Sérgio Moro, o que ocorreu? Várias decisões monocráticas e colegiadas do Supremo Tribunal Federal. Sempre ele, o Supremo, que envergonha o país e o Brasil no exterior. É o único poder cujos integrantes não são chancelados pelo voto popular.
mas, na verdade, resultado de apadrinhamento político. Vamos lá? 3 manchetes. STF extingue pena imposta pela Lava Jato a José Dirceu por corrupção. Isso foi a segunda turma. 3-2. O Zé, o Super Zé, que teve seu mandato de deputado federal cassado, depois de envolvido no mensalão, foi preso pelo mensalão e condenado, foi preso e condenado pelo petrolão, e agora livre, leve e solto. Vejam só. Poderá, inclusive, ser candidato a deputado federal em 2026. Ministro Fachin arquiva inquérito da Lava Jato envolvendo Renan Calheiros e Romero Jucá. 2 bandalhos da política nacional, juramentados, e agora estão em dia com ela. Nada devem. E, por último, Toffoli anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht. Quem é ele, Marcelo Odebrecht? O príncipe do empresariado nacional. Foi ele que, em delação premiada, falou do amigo do meu pai, na planilha de propina da Odebrecht. Quem era o amigo do meu pai? Era Toffoli, amigo de Lula, que era amigo de Emílio, pai de Marcelo. Marcelo é réu confesso, fez um acordo de leniência pela Odebrecht para devolver bilhões de reais retirados, fraudados do poder público por contratos fraudulentos. E agora está tudo certo. Não tem mais problema nenhum. E Toffoli se sente à vontade, de forma monocrática, ele diretamente envolvido, para dar uma sentença dessa. No Petrolão foram 6 bilhões o resultado da roubalheira. Muitos desses recursos já estavam voltando ao erário público. E agora, as empresas não só estão pedindo os recursos de volta, como vão querer cobrar do Estado brasileiro por perdas e danos, sob aspecto moral. Próximo telão. Aqui no tempo da Lava Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol cometeram excessos? Cometeram, mas faz parte do jogo. O resultado foi muito mais positivo e saudável para o país. Agora, o que se tem? A corrupção venceu. E a roubalheira, pelo visto, será restabelecida. Porque entre tantos que foram presos e que estão soltos, o principal deles, o atual presidente da República. É com você, Rodrigo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Um abraço. Boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul. O governo do estado vai aparelhar com móveis e equipamentos 10 escritórios da Emater, a empresa de pesquisa agropecuária do estado gaúcho. O trabalho vai ser feito por meio da EPAGRE. A campanha vai mobilizar as 10 unidades de gestão técnica da EPAGRE em Santa Catarina para que cada uma delas adote um escritório da Emater no Rio Grande do Sul. A empresa gaúcha atua no mesmo segmento da EPAGRE, a pesquisa agropecuária, a assistência técnica e a extensão rural. Os materiais, como notebooks, computadores, mesas, cadeiras, balcões e armários, vão ser destinados para as unidades da Emater nas cidades de Barra do Rio Azul, Cruzeiro do Sul, Sinimbu, Arroio do Meio, Estrela, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Rolante, Porto Alegre e São Lourenço do Sul. Enquanto isso, os bombeiros catarinenses seguem no apoio ao estado gaúcho. Cães e drones enviados por Santa Catarina auxiliam na busca por vítimas do desastre. O 4º contingente catarinense, com 12 bombeiros militares, 2 cães-guia, drones e demais equipamentos, está no estado vizinho desde segunda-feira. A equipe é especializada em intervenções em áreas deslizadas. As equipes também contam com um drone para fazer aí a varredura, mapeamento da área e também
trazer uma maior segurança para quem está atuando. Nós permaneceremos aqui nessa área até conseguir fazer a completa varredura de todo esse local, para então aí dar sequência no trabalho e seguirmos para o próximo. Desde o dia 1º de maio, Santa Catarina já enviou 135 bombeiros militares e 11 cães de busca para o Rio Grande do Sul. Foram enviadas também viaturas, embarcações, além de caminhões, drones e outros equipamentos. Até agora, as equipes catarinenses já salvaram 3.204 pessoas e 550 animais. Uma frente fria se aproxima de Santa Catarina e muda a cara do tempo ao longo dessa quinta-feira em parte do estado. Vamos ver? Olha, o dia vai ser de tempo firme e sol na maior parte das regiões. No decorrer da tarde e da noite, tem aumento de nuvens e condição para chuva e temporais localizados, especialmente entre o Grande Oeste catarinense, Planalto Sul e também litoral sul do estado. Aviso meteorológico emitido pela Epagre-Ciran aponta que os totais de chuva podem ser elevados e podem ocorrer raios, rajadas de vento acima de 60 km por hora e até queda de granizo. Faz calor em Santa Catarina nesta quinta-feira, com máximas próximas dos 30 graus em boa parte do estado. É o chamado calor pré-frontal que antecede a passagem da frente fria. Vamos conferir no telão? Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 30. Em Blumenau, mínima de 16, máxima de 28. Viramos a página, mais informações. Criciúma, mínima de 18, máxima de 28 graus, chance de chuva por lá. Em Lages, variação entre 13 e 23. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Olha, a safra da tainha está a todo vapor no litoral catarinense. Aqui na capital, cerca de 10 mil peixes foram pescados na praia da Barra da Lagoa, leste da ilha. O governador Jorginho Melo esteve presente e conferiu de perto o trabalho dos pescadores artesanais. As redes foram lançadas por volta de 7h30 da manhã. 3 horas depois voltaram cheias de tainhas. 20 pescadores participaram da captura. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, também esteve presente, assim como o secretário estadual de Aquicultura e Pesca, Tiago Brego. Olha, começou a Semana do Microempreendedor Individual. Uma série de ações estão programadas para fortalecer esse setor que não para de crescer em Santa Catarina. Uma semana de capacitações e de atividades de orientação empresarial totalmente dedicadas ao microempreendedor individual. É a Semana do MEI, programação realizada anualmente pelo Sebrae em todo o Brasil para impulsionar as empresas já ativas, incentivar a formalização e também a abertura de novos negócios. Em Joinville, o evento conta com uma estrutura montada aqui no centro, na Praça Nereu Ramos. Especialistas em finanças, marketing, planejamento, contabilidade e legislação estão disponíveis para atender quem já é MEI ou futuros empreendedores. Essa programação ela é totalmente gratuita, né? Aqui em Joinville, mas nós também temos nas cidades vizinhas aqui, que é São Francisco do Sul, Barra do Sul, Araquari, Itapoá e Garuva, onde estão tendo várias atividades através da Sala do Empreendedor. Nos 3 primeiros meses do ano, Santa Catarina registrou a abertura de 47.293 empresas, segundo a Junta Comercial. Desse total, 36 mil são microempreendedores individuais. Em Joinville, foram abertas 5.908 empresas no primeiro trimestre de 2024. 5.612 são MEIs. Se for considerada a média da última década, que é de incremento de 31% ao ano, Santa Catarina deve registrar 1 milhão de MEIs ativos em 2025. A Semana do MEI vai até o dia 24 de maio, com programações gratuitas das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, com atendimento por ordem de chegada. Além disso, palestras sobre gestão de negócios vão ocorrer no auditório do Sebrae. A seguir no Band Cidade, a gente fala do prêmio Band Cidades Excelentes. Tem também o Esporte Brusque, entra em campo para tentar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os detalhes logo após o intervalo, eu volto já já. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta para falar do prêmio Band Cidades Excelentes, promoção do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila.
Os municípios brasileiros já estão sendo avaliados. A fonte de dados se baseia nos portais Transparência de cada cidade. Essas informações são avaliadas pela plataforma IGMA, Índice de Gestão Municipal Aquila. Essa ferramenta traz indicadores e pontuações que mostram como a cidade está em cada um dos 6 pilares do Prêmio Band Cidades Excelentes. Os municípios participam automaticamente e nesta, que é a 4ª edição, serão avaliados em 72 indicadores. É importante lembrar que, a partir das análises dos dados, existe uma premiação que divide os municípios em categorias de acordo com a população. Ou seja, cidades menores que 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes, além do prêmio geral. Na etapa estadual, as cidades estão sendo avaliadas e a divulgação dos finalistas desta fase deve ocorrer em junho. As cidades mais bem classificadas seguem para a etapa nacional, onde representarão Santa Catarina. A premiação a nível nacional deve ocorrer em julho. Copa do Brasil, a bola está em campo neste momento, em partida válida pela 3ª fase da milionária competição nacional, com o time catarinense em campo. É o Brusque, que encara o Atlético Goianiense em partida que começou às 7 da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O placar já está aberto, 1-0 para o Atlético Goianiense. Vale lembrar que é a estreia do técnico Luizinho Vieira no comando do time catarinense e o Brusque perdeu o jogo de ida em Itajaí por 1-0. Tem que vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Vitória por 1 gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Cobertura amanhã no Jogo Aberto SC. Uma das maiores festas de Santa Catarina está na reta final de preparativos para receber uma multidão. É a Festa Nacional do Pinhão, que começa nesta sexta-feira. O Paulo Chagas, do portal tvbv.com.br, o portal do TVBV Online, foi conferir o palco da festa. Confira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Band Cidade. Olha, eu estou no palco oficial da 34ª edição da Festa Nacional do Pinhão, o Parque Conta Dinheiro. Ao fundo vocês veem toda a movimentação da montagem da estrutura, onde fica o palco nacional. Aliás, em todo o parque a movimentação é grande para que na sexta-feira, no dia da abertura, tudo esteja dentro dos conformes. A festa, abrindo no dia 24, ela se encerra somente no próximo domingo, dia 2 de junho. E a movimentação promete ser bastante grande, porque somente aqui dentro do Parque Conta Dinheiro estão sendo aguardadas cerca de 300 mil pessoas. Mas, claro, a festa também acontece no centro da cidade, no Recanto do Pinhão. Bem no centro, ou seja, no calçadão da Praça João Costa. Daqui a pouquinho mais, às 20 horas, tem a abertura oficial, então, deste espaço que é o Recanto. Ele começa um pouquinho antes da festa e permanece aberto uma semana depois ainda do encerramento da Festa do Pinhão. Volto com você aí no estúdio, Rodrigo. Você vai conhecer agora um projeto social que promove aulas de tecnologia e robótica para jovens de Florianópolis. Como parte dessas atividades, os alunos visitaram a sede da ACAT, a entidade que reúne as empresas do setor. Após completar o ensino médio, o Johnny se interessou por um curso na área de tecnologia. A gente está tendo a oportunidade de se desenvolver, né, de entender qual que é o intuito do processo que a gente vai se integrar, que a gente está participando do curso de robótica. E está sendo bem legal, porque aqui a gente está conhecendo as áreas que a gente tem a possibilidade de se emergir. Aos 19 anos, ele e outros colegas participam do projeto Florescer, desenvolvido pela Associação Catarinense de Tecnologia. O projeto oferece aos jovens a oportunidade de entrar em contato com um ecossistema de inovação e tecnologia, setor responsável pela geração de 80 mil empregos em Santa Catarina. Os alunos também vão participar de uma aula gratuita de robótica. Olá, tudo bem e você? Como posso te ajudar hoje? A ideia é despertar nos jovens a curiosidade e o interesse por essa carreira promissora. É poder levar às comunidades, às escolas públicas, aos projetos sociais, a visão e as oportunidades que um ecossistema de inovação pode melhorar a vida deles. O projeto tem o apoio da Prefeitura de Florianópolis, por meio do programa Floripa Mais Tech, que promove capacitação para os alunos da rede municipal de ensino. Nesse ano, que é a segunda edição, mais de 500 jovens aprenderam já na tecnologia, iniciantes. E depois a gente tem os cursos mais avançados, que já passamos da faixa de 2.000 pessoas que são qualificadas para empresas de tecnologia trabalharem aqui na área de Florianópolis.
E é isso, ficamos por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.